meu nome é Vani Magalhães e você está aqui no Era Uma Vez Passo a Passo com Histórias. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje eu trouxe aqui uma dica para você que é professor, professora de crianças. Eu quero compartilhar com você como eu ensino para as crianças a respeito da oração. Devido à oração ser um tema bem abstrato e às vezes a criança ela tem dificuldade de entender como eu posso falar com Deus que eu não posso ver. Neste canal eu trouxe uma história onde fala por que eu não posso ver a Deus. Ajuda muito a criança a entender por que ela precisa se relacionar com um Deus que ela não pode ver. E quando nós vamos ensinar a respeito da oração, nós barramos nesse impedimento também, porque às vezes a criança ela é muito pequena e ela tem essa dificuldade de entender como ela pode se relacionar com um Deus que ela não consegue ver. Então eu vou passar para vocês aqui hoje as estratégias, os meios, os visuais que eu uso para tentar tornar para a criança esse ensinamento mais palpável. Então venha comigo para que nós possamos aprender juntos. Eu trouxe aqui um visual que eu fiz para explicar a respeito da Trindade. Mas nós sabemos que Deus nos fez para a gente ter um relacionamento com Ele. Deus nos ama e Ele quer conversar com a gente, Ele quer ter esse relacionamento. E a Bíblia, a palavra de Deus, fala que Deus, Ele é Espírito. Aqui ó, Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não sei se está dando para você ver. Pai, Filho e Espírito Santo. E a Bíblia diz que Deus nos fez também um ser triuno, assim como Deus é triuno, espírito, alma e corpo. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. E a Bíblia diz que quando nós temos que adorar a Deus, quer dizer, orar, qualquer algo que nós vamos ofertar a Deus, nós precisamos fazer em verdade e também em espírito. O que isso significa? Se Deus é espírito, importa que o adoremos em espírito e em verdade. Então, o nosso espírito, ele conversa com Deus porque Deus é espírito. Então, Deus colocou em nós, ao nos criar, ele nos colocou uma característica que é o nosso espírito, para que através do nosso espírito a gente possa conversar com Deus. Então, eu começo, professor, por esse lado, que é possível sim que a gente consiga conversar com Deus, porque há em nós uma característica que é o nosso espírito, que nos permite conversar com um Deus que também é espírito. Depois de ensinar sobre isso, que a criança entende que é possível sim a gente conversar com Deus mesmo sem ver a Deus, eu começo a falar lá do plano da salvação, que houve a queda do homem, que isso nos separou de Deus. E eu trouxe para você aqui agora o tabernáculo, para a criança entender como era o acesso das pessoas a Deus antes de Jesus de fato consumar o ministério dele ali na cruz. Então, se você tiver um tabernáculo aí na sua igreja, uma maquete que você puder explicar, vai ajudar muito. Hoje eu não vou explicar com todos os detalhes, porém, se você tiver uma maquete do tabernáculo que possa ajudar, você pode mostrar para a criança como era difícil, né? Como era criterioso esse acesso das pessoas a Deus. Elas não iam diretamente, existia o sacerdote, existia a figura do sumo sacerdote, que representava Jesus na época. Essa parte aqui é a parte assim, que eu acho crucial para falar no momento da oração. Essa parte aqui, ó, do tabernáculo, onde tem a cortina que separa o lugar santo do lugar santíssimo, aqui onde ficava a Arca da Aliança. Aqui é só uma curiosidade mesmo, como professor, você não precisa entrar com todos esses detalhes para criança, se você for falar só sobre a oração. A gente sabe que quando o véu se rasgou, não era mais esse tabernáculo aqui que seguia o povo lá no deserto. Depois teve o templo de Salomão e quando Jesus morreu já era o templo que havia sido construído pelo rei Herodes. Mas a cortina aqui era a mesma, com o mesmo significado. Então, ela foi rasgada de cima a baixo. O que significa isso? Se foi de cima a baixo é porque não foi feita pela mão do homem, e sim ela foi rasgada pela mão de Deus. Isso significa que esse acesso aqui, que só era possível pelo sumo sacerdote, agora Deus estava nos dando acesso ao Santo do Santo, à presença dele. Como que esse acesso é feito? Ele é feito por meio de quê? Por meio da oração. O uso do tabernáculo é um recurso se você tiver algo parecido ou semelhante que você possa apresentar. Fala, Vani, mas eu não tenho. Usa apenas um tecido. Você pega um tecido para simbolizar
usar uma cortina, não precisa necessariamente ser vermelho. E é bom que você pode até rasgar esse tecido ali na hora de você explicar para a criança sobre o sacrifício da cruz. Então, se é uma opção que tem. Aqui eu mostrei o tabernáculo porque eu estou com ele aqui e pretendo fazer alguns vídeos para a gente estudar a respeito dele. Outra coisa que eu faço, professor, a partir do momento que eu falei que Jesus morreu na cruz, né, que esse acesso ele foi liberado diante de Deus, você precisa explicar para a criança que não foi liberado de qualquer forma. Há um meio. E que meio é esse? Então existe um caminho para que você possa entrar na presença de Deus. E esse caminho é quem? Jesus. Antes que as pessoas ficassem desobedientes, desobedecessem a Deus como aconteceu lá no jardim, existia um acesso, as pessoas podiam estar com Deus. Deus visitava Adão e Eva lá no jardim, conversava com eles. Só que quando o pecado entrou no mundo, essa ligação direta aqui que as pessoas tinham com Deus, ela foi separada. As pessoas passaram a não ter mais essa comunicação direta com Deus. Por isso que lá no tabernáculo tinha esse exemplo ali da cortina que se separava. Porque Deus ele é santo e as pessoas estavam com pecado, então elas não podiam se achegar a Deus. Eu falo para a criança assim, que além da oração ela ser uma necessidade, ela também é um presente que Deus nos deu. Porque quando nós vamos aqui, ó, na presença dele, na presença de Deus, por que a Bíblia fala que a gente tem que orar no nome de Jesus? Porque nós vamos como? Debaixo do sangue de Jesus. Aí você pode usar um tecido vermelho para falar. O sangue de Jesus, ele cobre todos os nossos pecados, todos os nossos erros. Ele nos cobre. Então, quando Deus, ele olha para nós, ele não vê aqui, ó, a pessoa cheia de sujeira e de pecado. Quando ele olha através do sacrifício de Jesus. Ele vê o preço que Jesus pagou para nós lá na cruz. E o sangue de Jesus, ele cobre todos os nossos pecados. É como, criança, esse copo, por exemplo. Esse copo, ele está sendo sustentado, ó, quem segura esse copo? É o prato. Se eu tirar o prato, o que vai acontecer? O copo vai cair e quebrar. Assim é a gente também, eu e você. Quem segura nós aqui nesse mundo? O sacrifício de Jesus. Por isso, criança, que nós temos que orar e é por isso ó, que nós temos que ficar ali ó, falando com Deus, sempre pedindo Deus orientação. Porque ó, Jesus Cristo, ó, é a morte de Cristo, é o sangue de Jesus. É como se você imaginasse aqui ó, o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que garante a nossa vida segura aqui nesse mundo e que permite que a gente vá até a presença dele para falar com ele. Então aqui, professor, você pode ensinar para a criança qual é a importância. Tem muito mais coisa, eu vou trazer mais 3 palavras sobre oração. Aí é história mesmo. Mas você pode falar para a criança por quê? Por que a gente não pode ver Deus? Que é porque o nosso pecado separa a gente dele, mas que ele nos amou, ele criou um projeto, aí você pode falar lá da morte, da cruz, que nos dá direito novamente de entrar na presença dele, como? Cobertos pelo sangue de Jesus.